A esquerda ao seu redor. Como perceber os efeitos de uma ideologia nociva na moral e nos costumes da nossa sociedade? Hoje eu vou tentar, mais ou menos, explicar porquê, tentar justificar o porquê de falar tão mal de uma ideologia que tem afetado as pessoas e mostrar como que essa ideologia afeta a sua vida e por que é importante você saber disso, tá? Primeiro, o que é a esquerda, em linhas bem gerais, falando bem genericamente, é uma ideologia, uma linha de pensamento que prevê a igualdade entre os homens com base no poder do Estado, com base no monopólio do Estado sobre toda a vida humana, sobre todas as relações sociais, tá? E sobre o mercado, principalmente sobre a economia. Esse poder do Estado, que é o comunismo, ele vai de encontro ao sistema em vigor, que é o sistema capitalista, onde você prestigia a livre iniciativa, as relações entre as pessoas, o sistema de troca, o sistema de lucro, tá? E esta linha de pensamento entende que este sistema capitalista ele só é fortalecido por conta de alguns costumes, hábitos e relações sociais que precisam ser subvertidas para a instauração desse sistema comunista. Tá? Para isso, os ideólogos, os pensadores favoráveis a esta linha de pensamento, eles propõem a subversão de vários costumes, de vários hábitos, de muitas convenções sociais, tá? Por entenderem que estas convenções sociais, estes hábitos servem para fortalecer este sistema capitalista. E por isso precisa ser mudado. Tá? Primeiro é o conceito de família. A família é um núcleo de resistência contra o poder do Estado. Tá? E se a família, o conceito de família, estiver muito fortalecido, se as relações familiares estiverem muito fortes, muito sólidas, o Estado não tem tanto poder sobre o ser humano. Por isso é preciso desconstruir a família. É preciso desconstruir a família tradicional. É preciso desconstruir a importância destes vínculos e, consequentemente, desconstruir os desdobramentos que este vínculo familiar ele produz. Tá? Por isso é importante você promover uma revolução sexual. Tá? O principal propositor da revolução sexual foi William Reich. Na verdade, a ideologia dele, a ideia dele é fruto de uma tradição que propõe essa degeneração. Mas no seu livro A Revolução Sexual, ele propõe que a monogamia, que é o fato de você ter uma pessoa, um parceiro, um marido, uma esposa, ela é uma prisão mental para favorecer o sistema capitalista. E de que, na verdade, o ser humano tem que ser livre mesmo, tem que trepar com quem ele quiser, a hora que ele quiser, independentemente das consequências disso. Tá? No seu livro A Revolução Sexual, ele propõe essa subversão, tá, do hábito sexual do ser humano em nome da liberdade. Tá? Então, não seja uma pessoa presa a estes costumes, a este hábito, a essa mentalidade conservadora, porque isso é para favorecer um sistema capitalista. Seja um desregrado, transe com quem você quiser, a hora que você quiser, independentemente de quem for esta pessoa. Tá? É claro que ele não diz os frutos que isso gera, mas nós sabemos. Bastardia desenfreada. A bastardia é uma tendência cada vez mais crescente no nosso mundo. Não aqui querendo estigmatizar mães solteiras, pais solteiros, cada história é um relacionamento, enfim. Mas não é o ideal para uma sociedade. Não é ideal que o seu filho não saiba quem é o pai dele. Não é ideal que a sua filha não saiba quem é a mãe dela. Não é ideal que as relações familiares estejam tão desestruturadas. Tá? Esta revolução sexual ela é impulsionada por uma cultura cada vez mais proposta por agentes culturais, cantores, através de telenovelas, através de professores em sala de aula, para favorecer esta linha de pensamento, porque eles são partidários dessa linha de pensamento. Tá? Então, esta revolução sexual, como sintoma da liberdade, como expressão da liberdade, ela tem essa finalidade, a de desconstruir as relações familiares
e de enfraquecer as relações sociais, os vínculos. Para quê? Degenerar o ser humano. Outro fato que evidencia a esquerda ao seu redor, tá? Efeitos da esquerda, é a crise de autoridade. Tá? Por quê? Porque a autoridade constituída por este sistema capitalista, legitimada por ele, ela é ilegítima aos olhos daqueles que propõem esta linha de pensamento. De modo que as pessoas são ensinadas a subverter esta autoridade, este conceito de autoridade. O conceito de pai e mãe. Então você tem a lei da palmada. A polícia. Existe uma farta propaganda contra a polícia para deslegitimar a polícia. De modo que você gera uma desconfiança no cidadão. Tá? Quando a polícia faz uma coisa errada, você coloca isso em evidência através de vários mecanismos de comunicação, jornais, revistas, telejornais, rádio. Mas quando a polícia faz algo bom, você abafa. Para quê? Para criar a imagem de que essa autoridade é ilegítima. Tá? Nas escolas, os professores, né, não são respeitados mais. Os mais velhos não são respeitados mais. E por quê? Porque há a doutrinação, o ensinamento de que a figura da autoridade também é uma figura que deve ser subvertida. Não existe autoridade, já que somos todos iguais. Né? Quem te constituiu como autoridade? Eu não devo respeitar se eu não acho que você é uma autoridade sobre mim. Para quê? Para subverter a ordem. E aí nós temos um efeito, né? Cada vez mais você tem menores infratores cometendo crimes mais bárbaros. Tá? Outra expressão da esquerda ao seu redor, geração neném. O que é a geração neném? A geração que nem trabalha, nem estuda, nem nada. Tá? Essa geração ela é fruto do quê? De uma ideologia que propõe que você não deve ser um bonequinho do sistema capitalista. Tá? De modo que os seus filhos, eles são ensinados na escola de que esse sistema capitalista ele deve ser enfraquecido e subvertido. Como? Não produzindo nada. Você não deve ser um agente do sistema capitalista, você é um ser livre. As pessoas que estão agindo pelo sistema capitalista estão aprisionadas, precisam bater ponto, precisam prestar esclarecimentos, prestar contas a um superior que está lá porque ganha mais. Que é isso? Isso é desigual. Não, você é livre para não produzir nada. E aí produz pessoas que parecem que vieram ao mundo para fazer fotossíntese. Jovens que na idade de 16, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, 30 anos, muitas das vezes, alguns nunca tiveram uma carteira assinada na vida. Né? E se sentem como emissários de uma revolução. Por quê? Porque como o sistema capitalista precisa ser subvertido, ele precisa ser revolucionado, precisa ser tomado de assalto, as pessoas, os jovens, estão sendo cada vez mais ensinados nas escolas que eles não devem ser agentes desse sistema, que eles devem subvertê-lo. E aí o que nós temos? Jovens cada vez mais sem sonhos, sem perspectivas, e acham que está tudo bem. E se normatizou isso. É interessante que eu tive uma namorada aos 16, 17 anos, a primeira coisa que ela disse foi: você vai arrumar um emprego para a gente não ter que ficar dependendo de pai e mãe para sair para o cinema. Hoje você já não tem isso. Por quê? Porque a menina que foi ensinada que ela é livre para ser o tipo de mulher que ela quiser, ela já não sabe nem fritar um ovo. Como é que ela vai exigir do namorado que ele seja um trabalhador? Não, então se normatizou a vadiagem, né? Como algo que é uma expressão da liberdade. Geração neném é a esquerda ao seu redor. Tá? Outra evidência da esquerda ao seu redor é cada vez mais o incentivo ao uso de drogas também como expressão da liberdade. Por quê? Porque a repressão às drogas, as pessoas saudáveis, são pessoas que só são saudáveis para fomentar um sistema capitalista. Então, este sistema capitalista te aprisiona. Não, que isso? Use drogas sim, porque você é livre para ser o que quiser e não fomentar este sistema. Tá? E vários outros desdobramentos que você tem na aparência, por exemplo, na moda. Você pode vestir o que quiser, fazer a tatuagem onde quiser. Por quê? Porque quem vai determinar a sua aceitação no mercado é um sistema capitalista opressor que precisa ser subvertido. Então você pode fazer o que quiser e
Caso não te aceitem como você é culpa deles, porque eles estão atrasados enquanto você é o moderno. É esse tipo de ideia que vem sendo apregoada para que as pessoas assimilem, aceitem cada vez mais e queiram subverter este sistema. Tá? E aí, em contrapartida, quais são as soluções que a esquerda oferece para tudo isso? Para a revolução sexual e a degradação da família, por exemplo. Né? Primeiro, a desconstrução do conceito de família. Toda família é saudável, toda família deve ser aceita pela sociedade. Facilitação do divórcio, tem um incentivo para que as pessoas não reciclem mais, não lutem mais pelos seus relacionamentos. Tá? Então você tem hoje relacionamentos que são muito líquidos, é até um conceito isso, relacionamento líquido. E, claro, como não poderia deixar de ser, facilitação do aborto, né? A legalização do aborto, um incentivo para que as pessoas abortem. Tudo legitimado politicamente. Tá? Para a crise de autoridade, enquanto as pessoas querem reduzir a maioridade penal, eles transferem a culpa dos menores infratores não para uma degradação da autoridade, não para uma degradação do indivíduo, né? Mas porque isso é fruto da desigualdade social gerada pelo capitalismo. Tá? E aí, quando você fala em redução da maioridade penal, eles brecam, né? Com os piparotes pirrônicos mais, com argumentos que chegam até a deixar a gente pasmo, porque ferem a lógica, são irracionais, são piparotes argumentativos, tá? Mas aí eles usam para não pode reduzir a maioridade penal, porque, enfim. A geração neném, o que eles oferecem para a geração neném? Que a culpa da desigualdade, da pobreza não é deles, é do sistema capitalista, que não aceita pessoas despreparadas, não aceita pessoas que não têm um currículo. Primeiro você diz que ele não deve ser um agente do capitalismo, portanto ele não precisa se preparar, não precisa fazer um curso, não precisa se submeter a um salário mínimo, não precisa se submeter a uma função que às vezes não é a desejada, mas é assim que se começa. Não! Tem pessoas que nunca trabalharam e falam para mim, salário mínimo? Vou trabalhar, sei lá, como empacotador no mercado, operador de telemarketing, Deus me livre. Sendo que a pessoa nunca trabalhou na vida. Tá? E aí dizem o quê? Que isso é culpa do sistema, né? Que não te coloca num cargo de gerência sem experiência. Tá? E com relação às drogas, legalização. Propõe a legalização, porque você tem que ser degenerado sim. Você tem que ser degenerado sim, a sociedade tem que aceitar a sua degenerescência. Tá? Tudo isso para atender a uma finalidade. Quanto mais caos na sociedade, maior dependência do Estado. Quanto mais filhos você tiver de relações conturbadas, mais dependência você vai ter de programas de assistencialismo do governo. Tá? Quanto mais pessoas você tiver que não produzem para o sistema capitalista, mais você vai depender do Estado. Isso fortalece o Estado, legitimando cada vez mais a sua ingerência, legitimando o seu tamanho, fazendo com que o Estado fique cada vez maior, mais poderoso sobre a vida do cidadão, para chegar aonde? Num sistema comunista onde o Estado seja dono de tudo. Perceba a esquerda ao seu redor e você entenderá porque eu odeio. É justamente por lidar com os seus efeitos diariamente, vendo cada vez mais corroída a nossa sociedade, vendo pessoas sofrendo com isso, com filhos nas drogas, com os filhos que não querem trabalhar e ficam só sugando, às vezes a mãe que é uma doméstica, o pai que é um pedreiro, né? Tudo isso por conta de uma desordem moral apregoada por uma linha de pensamento, louvada aos quatro cantos do mundo por pessoas tão degeneradas quanto as pessoas que eles têm produzido e que só querem uma coisa: instituir um sistema totalitário em nome de uma utopia de igualdade.